Dando sequência à programação do primeiro encontro técnico de tecnologia da informação dos Tribunais de Contas, convidamos o senhor Rodrigo Felisdório, do Tribunal de Contas da União, para fazer a sua apresentação. A transformação do controle externo sob a perspectiva digital. Olá, boa tarde a todos. É sempre um desafio, né, fazer uma apresentação logo depois do almoço assim, mas a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Bom, meu nome é Rodrigo Felisdório, eu sou o secretário de Soluções de TI lá do TCU. É realmente um prazer, uma honra estar aqui, né, agradecer o convite ao Lúcio, parabenizar, né, toda a organização do evento, a acolhida que a gente recebeu ali, né, realmente um evento muito promissor, né? E tenho certeza que daqui a gente vai, né, trazer alguns frutos importantes aí para essa jornada. Na verdade é uma caminhada, é uma jornada, e a gente vai falar um pouquinho dessa caminhada, né, o que o Tribunal de Contas da União, quais são as iniciativas que a gente tem empreendido para que a gente possa transformar o controle externo. Antes disso, né, como eu recebi a informação aqui que são vários tribunais, eu acho que mais de 15 tribunais, pessoas de vários órgãos, né, vários níveis de experiência, eu vou pedir, só para calibrar a apresentação um pouquinho, saber um pouquinho sobre a experiência de vocês, com uma perguntinha. Eu vou pedir para a gente colocar num sitezinho, só para ter um feedback para a gente calibrar a apresentação. Rapidinho. Eu vou pedir para que vocês acessem esse endereço que está ali em cima, www.mente.com. Vai pedir um código para vocês. Aí vocês digitem aquele código aí, por favor, 46948, e respondam essa perguntinha, só para a gente, à medida que vocês forem entrando aí no aplicativo, podem ir respondendo para a gente ter um feedback e calibrar a apresentação. São 350 slides, né? Então a gente tem que fazer pequenos ajustes. Ninguém ainda? Opa! Será que é a rede? Basicamente, as três questões, é difícil porque a gente sempre tem uma alternativa ou outra, são excludentes, né? Às vezes a gente tem esforços em mais de uma frente, mas a pergunta é para saber, neste momento, qual é o foco de investimento. Claro que a gente tem várias frentes abertas no momento, mas qual é o principal foco aí do tribunal, da instituição, nesse exato momento. A número 1 aí, o processo eletrônico e soluções complementares, todas aquelas soluções que dão suporte à processualística do tribunal, esse é o intuito dessa questão. A segunda questão é a fiscalização baseada no uso intensivo de dados, né, fiscalizações preditivas, fiscalizações contínuas, quem é que está mais nessa pegada. E o outro é o uso de inteligência artificial para o processamento de textos ou imagens. A gente tem uma ideia mais ou menos aí. Só 42? A gente vai dar para esperar muito aqui. Só para a gente ter uma ideia, então. Ainda falta muita gente responder? Levanta a mão. Não, então a gente já tem uma ideia aqui. Bom, interessante. A gente então vai tentar, dada as várias iniciativas que a gente vai apresentar aqui, tentar focar um pouquinho mais nessas duas primeiras, mas sem deixar de falar um pouquinho dessa terceira área, né? Muitos órgãos aí estão investindo na parte de fiscalização com uso de dados, o processo eletrônico ainda tem alguma coisa aí pela frente e iniciando alguns órgãos aí a explorar o uso de inteligência artificial para processar textos e imagens. Obrigado. Se sobrar tempo no finalzinho, a gente tem uma outra perguntinha. Vamos ver se a gente consegue. Bom, então a gente vai dividir aqui a apresentação em três partes. A primeira a gente vai fazer a introdução, a segunda parte vai falar de algumas iniciativas, e aí a gente não vai poder gastar muito tempo explorando cada iniciativa, mas, né, para ter uma visão. No terceiro eu vou
pincelar algumas soluções que acho que são de interesse dos tribunais de contas, até pelas competências que são muito parecidas com a competência do Tribunal de Contas da União, né? Então, vamos lá. Existe um indicador interessante do Tribunal de Contas da União, que ele tenta mensurar em termos de benefícios financeiros as ações de controle, né? Então, essas informações são disponibilizadas anualmente, faz parte do relatório anual de atividades do TCU, está disponível no site do TCU, e neste ano de 2017, a cada real investido, o tribunal devolveu para a sociedade mais de R$5. Né? O que vocês acham? É um investimento bom? Colocar 5 e pegar, colocar 1 e pegar 5 vezes mais? Parece bom, né? Não tão quanto o Bitcoin, mas parece interessante. Então, está aqui algumas informações, né, dividido por tipo de benefício. A gente vê que os maiores benefícios auferidos são relacionados à correção de irregularidades em propriedades. Então, uma série de ações de controle e a gente tenta mensurar isso em benefícios, né? Isso é interessante. Agora, a pergunta parece, né, um número bom, mas é suficiente? Né? E aí a gente traz algumas, isso aí foi da semana passada, em 30 minutinhos que a gente sentou ali para colher algumas coisas, aparecem coisas como isso. Né? Isso dá uma noção de que, por mais que a gente tenha o dobro do Tribunal de Contas da União, o triplo, o quádruplo e assim por diante, vai ser insuficiente para os desafios que a gente tem, e eu acho que essa realidade é muito parecida com as realidades dos senhores que estão aqui, né, dos Tribunais de Contas dos Estados, dos municípios e assim por diante. Então o Brasil joga 1 trilhão no lixo por ano com corrupção, descaso e incompetência. Isso está nas nossas mãos, né? Como tentar aumentar ainda mais o retorno desse investimento para cada real investido nos nossos órgãos. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E aí eu tenho tem que fazer um registro que às vezes é meio duro, mas é isso mesmo. O controle que a gente faz hoje, controle tradicional, aonde eu faço uma seleção de alguma área a ser auditada, monto a equipe de auditoria, me desloco até o local, peço ao juiz esperonado para me dar um conjunto de papéis, a gente analisa esses papéis, faz recomendações, determinações, julga o processo inteiro, não é escalável. Se nós continuarmos investindo nesse modelo de controle externo, muito provavelmente os nossos órgãos daqui a alguns anos serão descartáveis. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Por quê? O conjunto de informações vai aumentar cada vez mais. Dado o cenário que a gente tem de escassez de recursos, é preocupante. No próprio Tribunal de Contas da União, a gente fez um estudo, nos próximos 10 anos vai diminuir 40% da força de trabalho. E aí a gente tem que fazer escolhas, né? Escolher caminhos, definir estratégias. E tem uma frase que é muito interessante, né? Sempre tento trazer para as nossas equipes lá. Os mesmos caminhos só levam aos mesmos lugares. Então é preciso transformar, é preciso fazer escolhas diferentes, é preciso trilhar novos caminhos, né? E na nossa visão, isso é cada vez mais necessário pela escassez de recursos que a gente tem. Não só recursos financeiros, aí vem a emenda 95, o teto de gastos, etc., né? Traz várias limitações para a gente, que é da administração pública, como também quadro de pessoal, né? É um conjunto grande, né, de servidores se aposentando, a dificuldade de renovar esses quadros. Então, qual é a solução? Na nossa visão, é o uso intensivo de tecnologia. Não há outro caminho que a gente tenha que trilhar que não seja o uso intensivo de tecnologia de forma bem empregada, juntamente com todas as áreas das nossas organizações. Essa foto aqui traz um exemplo interessante. Vocês sabem o que é isso? Alguém chuta? Impressora 3D de casa. Exatamente. É a construção de casas a partir agora de impressoras 3D. Então, é isso que nos espera. E não está longe, isso acontece hoje já. A gente tem que se preparar para isso. Ok, parte 2. Falar um pouquinho das iniciativas que o Tribunal de Contas da União tem empreendido. Né? Alguns colegas já falaram aqui, né? É uma prática interessante, que a gente tem visto resultados muito bons
Desde 2011, o Tribunal de Contas usa o desenvolvimento ágil nas suas equipes. Mais interessante do que os ritos que são colocados, do que aquelas abordagens, as ferramentas, etc., eu julgo interessante os pilares que estão por trás disso. E eu destaco 3 pilares. O primeiro é a comunicação intensa. No desenvolvimento ágil, há comunicação intensa todos os dias. Não há aquela visão de cliente e fornecedor. Existe um time para resolver um problema. E esse time é composto por servidores de várias áreas, inclusive da área de negócio. Então, o nosso PO lá é da área de negócio exclusivamente, né? Outro ponto importante, quando a gente tem comunicação intensa, a gente gera confiança. Então, é o time junto, trabalhando, criando confiança, criando sinergia para entregas mais relevantes, mais adequadas para as necessidades que são apontadas. E o terceiro ponto, eu acho fundamental, quando a gente tem confiança, a gente falha sem nenhum problema, porque as pessoas estão ali, estão vendo o esforço, a dificuldade, a complexidade, e o desenvolvimento ágil, né, com práticas ágeis, nos traz a possibilidade de errar e errar mais rápido. Errar primeiro para a gente corrigir e avançar cada vez mais. Então, esses 3 pontos eu acho que são fundamentais como iniciativas que a gente tem utilizado. Há algum tempo a gente já introduziu também outras técnicas dentro desse mesmo momento, que é o design thinking, para a parte principalmente de desenho de serviços, né? A gente viu a necessidade de trabalhar muito mais a concepção desse serviço, a concepção dos produtos, entendendo realmente a necessidade de quem está na ponta. Acrescentamos, inclusive, algumas outras técnicas. Essa é uma foto aqui, ó, né, de uma equipe, né, tem pessoas de várias áreas aqui. Quem conseguir identificar quem é o cara da área de TI aqui, ganha um presente. Quem que vocês acham que é? Aqui, ó. Cansado, né, preocupado, mas está lá trabalhando em conjunto com as diversas áreas do tribunal. Essa é uma sessão de design thinking no início de um projeto no contexto de Scrum, né, de desenvolvimento ágil. Então a gente incluiu essas práticas também que têm se mostrado muito interessantes. E ultimamente temos investido bastante em UX, no aprimoramento da experiência do usuário. A gente acha que isso é fundamental, entender a realidade desse usuário, como ele se comporta, para que a gente possa construir soluções mais adequadas, com custo menor e que atendam às necessidades. Inclusive, esse ano também, já expandimos não só o investimento nas equipes internas, mas fizemos um contrato também trazendo especialistas de UX para trabalhar junto às nossas equipes. É algo bastante importante. Outro item temos explorado bastante desde 2015 é a parte de mobilidade digital. A gente entende que o que não tiver na mão não existe no mundo daqui a algum tempo, né? Então, todas as aplicações, todos os serviços, todas as necessidades têm que se encontrar dentro dessa prótese do nosso corpo, que é o celular, né? Então, a gente tem alguns aplicativos, eles estão disponibilizados já há algum tempo nas lojas da Apple e da Google, né? Vocês podem baixar, quem tiver interesse. Tem aplicativos aí de vista processual, tem aplicativos que têm uma pegada mais de controle social, que eu fiscalizo, né? A partir desse aplicativo você tira foto, grava vídeo de uma obra, né, que de repente deveria estar no estádio, não está. Isso cai direto na parte, né, do nosso sistema de ouvidoria. Então a gente tem a parte da pesquisa de jurisprudência do tribunal, que é o Juris ETCU, push de processo, tem um conjunto de aplicativos e alguns aí no forno ainda, para que a gente possa aprimorar ainda mais os serviços prestados para a população, que é o principal destinatário dos nossos serviços, né? Outro item que foi colocado aqui, né, que a gente julga bastante interessante, é o desenvolvimento, é o uso de informação, né? É extrair valor desse conjunto, desse mar de informações que nós temos. Então, lá no tribunal, acho que vocês também têm a prerrogativa de ter acesso à base dos nossos jurisdicionados. Então, nós temos hoje cerca de 80 bases da Administração Pública Federal e a gente precisa extrair valor disso. Não basta ter o dado, a gente precisa extrair valor disso aí. Então, hoje a gente tem mais de 30 painéis desenvolvidos, com painéis que focam, que dão suporte a uma determinada fiscalização. Quando eu tenho informações aqui do jurisdicionado, eu busco aquelas informações e exploro essas informações para facilitar a minha
minha análise, a minha fiscalização, ou painéis mais transversais, né, como esse, por exemplo, aqui, que é um painel de gestão estratégica do Tribunal de Contas da União. Então você tem várias áreas aqui, né, você tem o planejamento institucional, todas as metas institucionais do Tribunal, né, estão ali, quantidade de processo, estoque, etc, etc. Né, isso é acompanhado aí pelos gestores do Tribunal, pelo próprio presidente. Tem a parte de processos, aqui você tem uma radiografia, né, da quantidade de processos abertos no Tribunal ontem, se eu não me engano, foi ontem que eu tirei essa foto aí. Aqui dá para ver uma ideia, né, por tipo de processo, depois a gente vai falar um pouquinho deles, cerca de quase 7 mil processos, né, mais de 50% dos processos abertos no Tribunal são processos de tomadas de contas especiais. Né. Sempre quando vocês virem aqui TCE, é tomada de contas especiais, porque vocês estão acostumados a TCE com tribunais de contas, mas TCE aqui é tribunais de contas especiais, tomada de contas especiais. A parte de relatoria, quais são as unidades jurisdicionadas, a idade do estoque, né, de processo e assim por diante, só de forma exemplificativa. Uma outra aba desse painel traz também, né, uma visão mais geográfica da localização das fiscalizações do tribunal, quais são as unidades que são responsáveis por essas fiscalizações e por função de governo, né? Então aqui você tem, né, uma visão que pode ser explorada aí como um painel dinâmico de informações. Esse aqui não é para dentro, esse aqui é para fora, ele traz as despesas da Administração Pública Federal. Então eu fiz um filtro aqui, ó, de 2017, ele traz aqui em 2017 o total de despesas liquidadas, quase 2,6 trilhões, né, de reais. Aqui você tem, né, não dá para ver, mas aqui os valores do Poder Executivo, Poder Judiciário, Legislativo, os principais órgãos, né, em termos de orçamento, e essas informações a gente pode explorar para que a gente consiga aprimorar as nossas análises lá no Tribunal de Contas da União. E esse aqui é o nosso, esse é o painel de gestão de tecnologia da informação, onde tudo que é feito, o número de HDs que a gente chama é homens-dia, capacidade de entrega, o nosso orçamento na área de tecnologia, são 18 indicadores que a gente observa. Isso aqui são os cumprimentos dos indicadores do nosso PDTI, né, que a gente utiliza também internamente para a nossa gestão. É só exemplificativo, a gente tem também várias outras informações. A gente tem avançado também e entende, né, que o uso intensivo de dados nas fiscalizações é o caminho mais interessante para que a gente possa não agir reativamente, mas tentar agir de forma proativa, né? E aí a gente tem utilizado bastante a abordagem de análises preditivas em cima desses dados e fiscalizações contínuas, né, auditorias contínuas. O que é isso? Olha, os nossos gestores, eles executam as políticas públicas com os dados que eles detêm, certo? Que estão nas bases de dados desses dezenas de sistemas da administração pública. Então, ao invés de deslocar uma equipe e ir lá fazer uma auditoria, a gente faz essa auditoria através dos dados, identifica, né, possíveis inconformidades, indícios e consegue agir com o gestor de forma proativa. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, são exemplos já, né, que estão em acordos do tribunal. Esse aqui, por exemplo, foi a identificação de irregularidades, né, indícios de irregularidade na concessão e pagamento de benefícios previdenciários. É o acordo 1057. O 1058, na mesma linha, mas em termos de pagamento de benefícios trabalhistas, né, do trabalhador rural, seguro-desemprego e pescador artesanal, né. Acordo 1344 atua na manutenção e pagamento de benefícios assistenciais, né, vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A letra não ficou legal ali, né. Acordo 1976, também de 2007, plenário, indício de irregularidades na seleção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária. Esse é um tema bastante importante, saiu na mídia aí até há um tempo atrás, várias identificações de indícios de irregularidades nesse programa. Acho que o último aqui, como exemplo também, acordo 646, aí uma auditoria operacional, né, no programa de aquisição de alimentos. Então, a gente entende e temos investido bastante no uso intensivo de dados
para a execução das nossas ações de controle, sempre que é possível, né? A gente dá prioridade para essa abordagem. E mais uma então, 451 de 2014, esse é um pouquinho mais antigo, que é a avaliação da eficácia e contribuição do Fundo de Garantia Safra, do governo federal. Alguns exemplos aí interessantes. Outro ponto que a gente tem explorado bastante é o uso de geoprocessamento, geotecnologias nas fiscalizações do Tribunal de Contas da União. Então, ou a gente utiliza imagens de satélites, né, fornecidas aí, ou a gente tem algumas fiscalizações que foram utilizadas também drones, né? O drone vai lá, sobrevoa aquela obra, tira várias fotos e a gente faz um cotejamento da situação real daquela obra com o projeto que foi apresentado àquela empresa. E aí a gente consegue verificar desconformidades, né, com custo muito baixo. Por exemplo, algumas ações estão feitas no programa Terra Legal e outra bastante interessante também na Transnordestina, né? Você imagina você colocar equipes lá naqueles rincões, né, para fazer uma verificação se tinha que ter uma ponte aqui, não foi feito, ou se foi feito dessa forma ou daquela outra, né? Então a gente tem utilizado bastante geotecnologias, que é um caminho interessante. Alguns exemplos também, então já tem o Acordo 608 de 2015, que a gente utilizou relacionado às dimensões de terrenos insuficientes para a construção de creches. Então o cara disse que que precisava de um terreno de tal tamanho, faz uma obra em outro tamanho e a gente tem que verificar. Como é que a gente faz isso? Acordo 1215 também, 1212 de 2015, obras de urbanização nas margens do rio Saquari não foram executadas. Como é que a gente verifica se a obra foi executada ou não foi executada com o menor custo possível? Uso intensivo de tecnologia, geocontrole, né? Estamos, nesse momento, conversando para a implantação do LabGel, para que a gente consiga, dentro do Tribunal de Contas da União, disseminar esse tipo de tecnologia para todas as áreas. Isso, claro, que quando começa numa área concentrada, né, mais concentrada, e depois a tendência é a gente mudar o modelo mental, o modelo de abordagem, de fazer controle. Essa é a nossa visão. A computação cognitiva é uma outra iniciativa que a gente tem investido bastante. Temos alguns exemplos também bem-sucedidos. O uso de inteligência artificial para identificação de erros materiais em acordos. Foi feita uma inspeção no ano passado e verificou-se a quantidade enorme de erros materiais nos acordos, isso inclusive com impactos de anulação de julgamento, etc, etc. Então, hoje, quando sai o acordo, a gente processa esse texto, extrai as principais entidades desse acordo e faz cruzamento com várias bases de dados para ver se aquela informação ela é fidedigna. Exemplo, é muito comum um erro de grafia, CPF com outro nome, né, naquele processo de copiar, colar, do auditor passar para o diretor, do diretor passar para o secretário até chegar no gabinete. Existem várias manipulações dessa informação e às vezes, né, quando você copia e cola, você coloca nomes errados. Muita citação de norma revogada. Então tem lá no acordo, explicitando a norma que já foi revogada. Tem casos onde, durante o trâmite do processo, o responsável falece. E aí isso chega lá no plenário, o juiz, os ministros, eles julgam, aplica multa a um responsável falecido, né? Então a gente não tem vários casos aí interessantes que a gente tem conseguido minimizar com o uso de inteligência artificial em textos. O uso de Deep Learning para processamento de imagens de satélites, né? Então, na parte de geo, a gente tem um processamento dessas imagens, né? Mas em alguns momentos a gente precisa identificar objetos nessas imagens. Então, tem um exemplo interessante que a gente trabalhou numa POC agora, que foi o seguinte: na orçamentação de uma obra, a parte de desmatamento, a empresa colocou um custo muito alto, alguns milhões para fazer o desmatamento daquela área, dizendo que existiam X mil árvores, né, que precisavam ser desmatadas, e o custo nesse ponto orçamentário da obra era bem alto. O tribunal olhou aquilo ali, desconfiou, falou, bom, esse valor eu acho que está um valor um pouco acima. Como é que a gente consegue provar que não eram
100 mil árvores, eram 50 mil árvores que fazem parte daquela área. Então a gente tem utilizado também o uso de Deep Learning, né, inteligência artificial em redes neurais profundas, para que a gente possa, dada uma imagem de satélite ou fotografada por drone, a gente consiga identificar determinados itens ou áreas de segmentação. Então, nesse caso, a gente conseguiu identificar árvores dentro de uma imagem onde você tem vários itens, essas árvores, e tentar quantificar quantas árvores, dada uma segmentação, né, nessa imagem. Claro que isso ainda é muito, né, a gente está ainda num processo muito inicial, mas a gente entende que existe um potencial muito grande onde a gente tem colocado os nossos esforços. E, por último, também alguns projetos internos de criar alguns assistentes virtuais para responder algumas perguntas que são feitas milhares ou centenas de milhares de vezes ao Tribunal de Contas da União, pesquisas mais simples. Então, próxima eleição aí, se tudo der certo, a gente vai ter algumas novidades aí de uso de assistentes virtuais já conectados ao Twitter, né? Então a pessoa, o cidadão vai poder fazer algumas perguntinhas via Twitter do Tribunal de Contas da União e ter essas respostas sem ter a interação de um ser humano. A gente tem incluído para isso também. Um ponto interessante, esse aqui já é mais antigo, mas vários órgãos nos procuram para entender, é a questão da capacidade. Muitas perguntas vêm nesse sentido. Rodrigo, como é que é a estrutura de tecnologia, qual é a capacidade de entrega de vocês, etc, etc. A gente entende o seguinte, que aquelas aplicações que são mais centrais, mais críticas, mais transversais, que são corporativas, elas precisam ser desenvolvidas com uma outra rito, com outra arquitetura, com uma série de preocupações que talvez outras aplicações de uso mais departamental não precisariam. E a gente tenta separar isso, criando um modelo que a gente chama de modelo descentralizado de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que eu falei até agora, que eram soluções mais importantes para a organização, mais relevantes, de amplitude maior, são desenvolvidas pela área central de TI, pela área de tecnologia da informação, mas a gente entende que existem várias outras demandas pontuais que nascem nas várias áreas de negócio e que, de repente, poderiam ser resolvidas por lá mesmo. Mas, ou seja, se a gente não tiver um instrumento de governança, uma estrutura que possa orientar, possa fornecer padrões, possa fornecer métricas, indicadores, para que essas áreas consigam resolver os seus problemas sem criar outros, porque aí você entra numa questão da Shadow IT e aí traz um problema enorme para a organização, a gente criou esse modelo, que a gente chama de modelo de desenvolvimento descentralizado, já é antigo no tribunal, mas cada vez mais a gente entende que esse modelo ele beneficia a instituição. Porque se a gente for pensar 20 anos atrás, você tinha um conjunto de pessoas e só aquelas pessoas elas ficavam lá no subsolo da empresa, eram ditas como extraterrestres, só elas que conseguiam resolver questões de tecnologia. Com a popularização da questão tecnológica, hoje quase todo mundo, se tiver um aplicativozinho ali mais simples, consegue resolver, consegue cruzar informações, e a gente fomenta esse tipo de coisa no tribunal. Só que de uma forma muito bem organizada, governada, para que não traga malefícios à instituição. Então hoje a gente tem cerca de 140 sistemas em produção desenvolvidos pelas próprias unidades de negócio, para resolver problemas pontuais, necessidades pontuais. Nós temos hoje cerca de 37 unidades de negócio atendidas por esse modelo. Temos hoje 159 desenvolvedores, grande parte da nossa mão de obra para esse tipo de solução são estagiários. Começou muito lá atrás, forte no estagiário, e depois os próprios servidores, dada a facilidade de aprendizado dessas tecnologias, que a gente utiliza para isso o Apex, que é um plugin do Oracle lá, que é uma ferramenta low-code, de ser construída, de dar uma série de funcionalidades lá com baixo custo.
né? Então a gente teve até uma inversão disso. Hoje a gente tem mais estagiários nas áreas de negócio desenvolvendo essas soluções do que os estagiários, também é uma força importante para a gente. E alguns órgãos nos procuraram, né, e têm adotado esse modelo, né? Então, o Ministério Público Federal, TJDST, Agência Nacional de Águas, Tesouro, Senado, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, alguns outros órgãos. A UNB, há pouco tempo, né, fez um trabalho com a gente lá de pesquisa, né, para entender como é que era esse modelo, fazer uma avaliação disso. Então foi interessante também essa relação com a UNB, e é um modelo que tem nos trazido alguns ganhos, porque a gente não consegue atender, a área de tecnologia não consegue atender essas demandas, por exemplo, de criar um sistema para controle disso ou aquilo. Isso nunca vai ser priorizado pelo nosso CGTI, né, que é o nosso comitê de priorização das iniciativas para a TI. Mas a gente tem um problema e tem que resolver. Então temos que pensar fora da caixa como é que a gente pode endereçar essas questões. Outro ponto muito importante que a gente tem investido são nas parcerias. De um tempo para cá, o tribunal tem se aberto, né? Eu não tenho muito tempo no tribunal, entrei em 2010, mas se tinha muito uma visão de que o tribunal trabalhava para ele mesmo, né? Até a própria relação com o seu parceiro do executivo, com a auditoria interna, era muito ruim, né? As pessoas não se comunicavam, então você faz a sua análise, eu faço a minha, e, né, a gente tinha um desperdício de energia e de custo muito grande. E de um tempo para cá a gente vem estreitando essas parcerias, né, com os órgãos de controle e com o próprio gestor público. Então, né, depois a gente vai falar um pouquinho de algumas iniciativas que deram muito certo, quando a gente tem a sinergia e a parceria trabalhando juntos. E aí um exemplo que eu vou dar para vocês é o sistema que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que é o ETCE, que é o sistema para tratar aquele problemão que o tribunal tem. E mais de 60% dos seus processos são tomadas de conta especial, e são processos onde a ação do tribunal ocorre quase 5 anos depois do fato gerador, né? Então, isso não agrega tanto valor. Tem que ser feito? Tem. É importante? É. Mas a gente precisa tentar agir de forma mais proativa, diminuindo essas questões e que essas TCS consigam ser um número reduzido para que o tribunal seja mais efetivo. Não adianta você trabalhar 5 anos depois de um fato gerador, o débito, a pessoa já não tem, já era, né? A CGU, nesse projeto aqui, desenvolvido pelo tribunal, cedeu durante 1 ano, 2 desenvolvedores ficaram com a gente lá na nossa equipe, desenvolveram o projeto e fazendo a interligação, né, de uma plataforma de tratamento de contas contas especiais, né, e a gente se preocupa não quando esse processo chega no tribunal, mas lá no fato gerador, na ponta do gestor, como é que a gente já pode começar a tratar essa informação lá. Então é você pensar um pouco menos para dentro e pensar mais para fora. E aí vão ser alguns exemplos de soluções que eu vou trazer para vocês aqui, que eu acho que são úteis para vocês também. Nesse sentido, uma visão forte do tribunal é fomentar o governo digital no Brasil, né? É o fomento de serviços públicos digitais e a interoperabilidade entre os órgãos, né? E uma coisa que me incomodava muito, né, quando eu cheguei lá, é que diversos acordos de colaboração. Então, o tribunal ele tem acordo, eu acho que com o mundo inteiro de colaboração, todos os órgãos aqui praticamente têm, mas em termos de resultados concretos, eu tinha essa angústia e resolvi testar uma hipótese. A gente tem tem uma comunidade que a gente chama de TI Controle lá, que são dirigentes de TI dos principais órgãos da administração pública federal, né? E aí o tribunal, né, tem coordenado um GT, né, que é um grupo de trabalho, justamente para isso aí, para serviços públicos digitais. E aí, nessas conversas, a gente identificou, né, qual era a hipótese que eu queria testar, que com pouco esforço e usando uma abordagem bottom-up, a gente consegue mais resultado do que se a gente usar uma abordagem top-down. Faz o acordo de cooperação, espera o fulano mandar a base, faz isso, não vai sair, né? E em 2 semanas a gente conseguiu, por exemplo, criar isso aqui que já vai estar disponibilizado para a administração pública, que é uma certidão consolidada. É um componentezinho que a gente desenvolveu,
que vai em todos esses órgãos aí e verifica se aquela empresa, por exemplo, está ok. Aonde que a gente precisa dessa informação? Vocês sabem? Todas as contratações que a gente faz, a gente precisa lá no processo pegar essas certidões. O pobre do gestor, ele entra no site, tira um print da tela, bota no processo. Entra no outro, bota no processo. Entra no outro, bota no processo. Lá, quando a gente vai fazer pagamento, toda a nota fiscal, todos os meses, o coitado do gestor ele faz isso, né? Então, com o investimento mínimo, foram 2 semanas para desenvolver esse componente aqui, considerando que esses órgãos aqui já estavam expondo esses dados. Assim como acontece em vários outros, né? Vários outros órgãos para vários serviços. Então, a gente conseguiu testar a hipótese e ficamos bastante satisfeitos. Pouco esforço, criando uma rede ali e utilizando dados abertos, a gente consegue evoluir bastante o nível de serviços digitais disponibilizados no Brasil. Nesse sentido também, né, o Tribunal tem uma preocupação muito forte no controle social. Além do aplicativo Eu Fiscalizo, né, que tem esse propósito também, o Tribunal tem investido na parte de dados abertos, como eu comentei, nuvem cívica e hackathons, né? Então o Tribunal há pouco tempo fez um desafio, né, que era expor um conjunto de informações produzidas pelo Tribunal e custodiadas pelo Tribunal, né? Então tem informações disponíveis hoje lá no site do Tribunal de Saúde, de Educação, claro que são informações públicas, né? Criou um desafio e colocou a sociedade para desenvolver aplicativos consumindo essas informações que seja de interesse público. A gente teve aplicativos muito bacanas, muito legais, fomentando o controle social e partindo de uma premissa que eu pessoalmente acredito muito, que é inviável a administração pública ser o provedor exclusivo de serviços públicos. Isso é inviável. Se a gente persistir com esse modelo mental, nós não evoluiremos. O que a gente tem que fazer, na minha visão, é uma abordagem de governo como plataforma. O governo disponibilizando as informações para que a própria sociedade construa serviços para ela própria. Eu acho que esse modelo é um modelo que escala, né? É um modelo que a gente tem que buscar e, para isso, a gente tem que fomentar esse tipo de abordagem. Bom, então a gente falou um pouquinho das iniciativas. Como é que está meu tempo? E agora eu vou falar um pouquinho de algumas soluções que a gente tem lá que pode ser de interesse. Faltam 2 minutos só, né? Bom, falar um pouquinho da plataforma digital ETCU, é um timeline, isso surgiu... Já existiam algumas iniciativas mais isoladas antes disso, né, recebimento de atos de forma digital, um processo eletrônico administrativo, mas ainda muito isolado. A partir de 2010 foi criado esse conceito de plataforma digital ETCU. Em 2010 a gente teve a parte de documentos e processos de controle externos, né, todos digitais, módulo de recursos, depois benefício do controle, a parte de comunicações processuais e representação legal. Nessa questão de comunicações é interessante. Hoje, por exemplo, a gente tem um convênio com os Correios, no serviço que eles prestam, que ao fazer a comunicação processual, eu não preciso imprimir a comunicação, envelopar, mandar para o fulano, esperar a resposta, isso tudo é feito de forma eletrônica, né? A gente manda esse arquivo para os Correios e ele faz todo esse processo. Ele imprime, envelopa, entrega na casa do fulano, colhe o AR, digitaliza o AR e manda o arquivo digitalizado para a gente da ciência da comunicação aqui. Tem algumas coisas interessantes nessa solução. Toda a parte de apoio a sessões e gabinetes, aí veio o e-contas e o processo administrativo. Esse e-contas a gente vai falar um pouquinho, foi a criação de uma plataforma para tratamento das contas ordinárias, né? Desde lá da ponta do gestor, passando pelo controle interno e chegando no controle externo. Todos trabalhando sobre uma mesma plataforma, com conceitos harmonizados, né, e integrados. A mesma coisa foi feita para o pessoal, né, que é um sistema de registro de atos pessoal da administração pública,
Então, o gestor cadastra o ato de pessoal, né, uma demissão, uma aposentadoria lá na ponta. No momento que ele faz isso, há um conjunto de críticas, isso vai para o controle externo de forma digital, ele atua na mesma plataforma, a gente vai falar um pouquinho deles. Parte de protocolo e vista digital também, né, hoje você pode peticionar ao tribunal de forma eletrônica, alguns órgãos também já têm isso. E a parte do EPCE, pauta digital das sessões, e agora 2018 a gente tem investido não mais em soluções cujo foco é a processualística, mas a gente tem investido em soluções objeto de negócio, ou seja, objeto de controle. Então, representação, eu preciso conhecer melhor esse tipo de processo, eu preciso de informações mais qualificadas para poder agir melhor. Contas ordinárias, tomada de conta especial. Então, a gente tem investido e aprofundado, não de forma agora mais horizontal, mas de uma forma mais profunda nesses objetos de controle. Bom, isso era só para dar uma passada, que é isso que exatamente que eu estou falando dessas últimas soluções, onde o foco é a integração de processos de trabalho e agentes da administração pública federal. Então, nessas últimas soluções, o Tribunal de Contas da União não tem investido mais em soluções de seu uso próprio. Ele tem investido em soluções de uso da administração pública como um todo, conectando e integrando processos de trabalho numa mesma plataforma digital, desde a ponta, né, do gestor, passando pelo controle interno e o controle externo. Aí tem o ETCE, que é esse sistema para resolver aquele problemão que a gente tem. Essa é a situação, 55% dos processos abertos são TCE, né, com um quantitativo enorme aqui e tem crescido. São 30 bilhões em processos abertos, né, desse tipo. Isso é a ponta do iceberg. Nós temos ainda 204 mil prestações de contas com análise em atraso, só das transferências legais. Então, um buraco bem mais embaixo. A média de 5,5 anos entre a descoberta do fato gerador e julgamento, né? Então, o tribunal está agindo de forma muito reativa nesse processo e a gente tem que melhorar. Eu trouxe um videozinho rapidinho, não sei se eu vou ter tempo, vocês me avisam aí. Mas é um vídeo rapidinho que fala um pouquinho dessa solução de tomada de conta especial, que pode ser útil para vocês aqui. Esse é o lançamento do sistema. Bom, tá aí, é para dar uma passada geral aí nos benefícios aí que esse projeto trouxe. Antes a gente recebia o catatal de PDFs, e como é que a gente consegue acelerar, utilizar esse processo de análise, cruzamento de informações. Então, houve um investimento aí para que a gente pudesse avançar. Isso, a próxima. Okay. Bom,
Bom, aí alguns benefícios. Então, processo de recuperação de danos mais efetivo, facilidade na análise das informações e elaboração das instruções e feedback para todos os envolvidos no processo. Isso possibilitou uma inovação muito grande no Tribunal de Contas da União. Isso é 2 semanas a 3 semanas atrás. Foi criada a primeira secretaria digital do Tribunal, né? Então, o que é isso? Esse tipo de processo é um tipo de processo específico. Então, no Tribunal a gente identificou quem eram as pessoas mais adequadas, ou os auditores mais adequados para trabalhar nesse tipo de processo. Eles estão espalhados no Brasil inteiro, né? Porque o Tribunal ele tem várias unidades em Brasília, mas também em cada federação tem também uma secretaria específica. E esses auditores hoje trabalham sobre a gestão de um secretário de forma totalmente digital. Isso só foi possível pelo sistema ETCE e por todos esses investimentos que a gente tem feito, né? E a gente acredita que esse é um modelo cada vez mais promissor e é um modelo que a administração pública não pode ignorar, né? O uso do teletrabalho, da otimização de recursos, e essa experiência começou agora. A gente ainda tem que ver quais são os frutos aí que podem ser colhidos. Mas a CSEX digital lá não tem local. Eu quero ir na CSEX do TCE lá, que trata TCE. Não tem. Isso está na nuvem, como a gente fala, né? Falando em nuvem, a gente também, semana passada, desde o ano passado, a gente está com um projeto, né, com um contrato. Houve uma liminar para suspender a assinatura do contrato, mas semana passada já foi liberado também. Acho que é o primeiro contrato da administração pública para nuvem pública. A gente acredita muito nesse modelo para agilizar, diminuir custos nossos internos lá e da administração pública como um todo. Então é algo que a gente vai experimentar também. De repente, daqui a um ano, daqui a um pouquinho, a gente traz a experiência, como é que foi. Um outro sistema também, nesse mesmo modelo, plataforma integrada de todos os agentes que trabalham nesse processo de trabalho, é pessoal para registro dessas informações. Hoje, o gestor na conta, ao enviar um ato de pessoal, ele sofre cerca de 1.800 críticas automatizadas lá na conta. Isso já dá para o gestor uma série de informações. Algumas críticas são impeditivas, outras críticas ele pode justificar, né, anexando, por exemplo, uma decisão judicial, que o fulano tomou posse fora da data limite da 8.112 lá, mas ele tem uma decisão judicial. Como é que isso acontecia antes? Ele mandava a data, chegava aqui no tribunal, a gente fazia uma diligência. Fazia um ofício, diligência, demorava não sei quanto, fulano a responder. Eu tenho uma decisão judicial. Então, hoje, via aplicação, a gente faz essa interlocução quando necessário. Tem também um videozinho aqui, se você clicar aqui em cima, acho que a gente consegue ver. Essa implantação, ela começou desde 2016 e terminou em março agora em toda a administração pública. Começou pelos militares, depois empresas públicas. A administração pública federal é uma empregadora do tamanho do Brasil. São mais de 1 milhão de servidores em diversas funções que trabalham todos os dias para manter o país em movimento. Para serem todas eficazes, os órgãos públicos emitem os atos de pessoal, como contratações e aposentadorias. Esse trabalho tem investimento de quase 220 milhões de reais por ano. Todos esses atos são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. No passado, cada ato de pessoal gerava um processo em papel como esses. Esse trabalho foi informatizado e ficou bem mais eficiente, mas ainda podia melhorar. Foi então que surgiu o sistema e-pessoal. Com esse sistema, além das críticas que tem integradas dentro do sistema, o gestor de pessoal não consegue encaminhar para a gente atos com divergências de dados. Então, em síntese, é a realização de um sonho. Criada em parceria do TCU com a Controladoria Geral da União, o e-pessoal quer aumentar a qualidade dos dados e a eficiência dos processos. Sua interface inclui um sistema automatizado de críticas, que analisa as informações assim que elas são inseridas. Os benefícios dessa novidade já estão aparecendo. As regras de negócio do sistema, elas estão baseadas na legislação.
Isso contribui para que o gestor de pessoal ele não interprete mais a lei ou de forma errônea ou até mesmo induzida, porque o sistema impede, como também restringe os erros que eram comuns no sistema anterior, até mesmo de operador. Então, com isto, o sistema permitiu também a redução de diligências, quer seja pelo Tribunal de Contas, já na análise do ato aqui, ou até mesmo pelo controle interno, quando na análise preliminar, com a emissão do parecer. O próprio layout do sistema, a melhoria dos relatórios, trouxe mais confiabilidade, né? E com isso a gente pode fazer um controle melhor, tanto interno quanto externamente e também junto com essas regionais. Nós, da área de auditoria e controle interno, percebemos que os atos têm chegado para nós praticamente sem nenhuma inconsistência, porque o próprio sistema já critica os erros e já faz com que o gestor de pessoas faça a correção desses erros antes do encaminhamento do ato à auditoria. Valeu muito a pena, está sendo excelente, principalmente para os órgãos grandes, como é o TNF da Primeira Região. Esse é o TCU, transformando a gestão pública do Brasil. Bom, esse aí foi um depoimento então, de vários órgãos que participaram desse processo. Hoje, o tribunal recebe cerca de 150 mil atos ano, né? E esse processamento ele só pode acontecer de forma eletrônica, não existe outra maneira. Então, a gente entende que com o sistema a gente vai conseguir julgar eletronicamente mais de 98% desses atos, né? Já de forma automática lá, saindo instrução inclusive já preparada. Finalizando esse aqui não tem vídeo, mas está na mesma filosofia. Esse sistema é o tratamento das contas ordinárias, vem desde o gestor, também passa pelo controle interno, chega ao controle externo, todos dentro de uma mesma plataforma. Todos esses sistemas, como atende a administração pública como um todo, eles têm cerca de 5 mil usuários cada aplicação cada sistema, e atendem a cerca de 1.000 e 1.500 unidades prestadoras de conta ou unidades jurisdicionadas que têm que enviar atos ou a parte da tomada de conta especial. E aí, o que a gente está mirando agora, os próximos investimentos, né? São só 3 slidezinhos. A gente quer aumentar ainda mais a interação com o nosso gestor. Então, a gente está criando uma solução que a gente tem um nome provisório ainda, que é a linha direta, que é a comunicação TCU-gestor, para que a gente evite esse conjunto de diligências que existem em várias aplicações. É um canal direto de comunicação digital, ida e volta entre o Tribunal de Contas e o gestor. As deliberações que o tribunal faz daquele gestor já vão aparecer nesse sistema lá para o gestor já vai dizendo se cumpriu, se não cumpriu, para ir facilitando essa comunicação e melhorando a eficiência da administração pública. Esse é o propósito do tribunal. Um outro projeto que a gente está investindo bastante é o uso de inteligência artificial para apoiar a instrução do auditor em todos os níveis, né? Fazer um processamento das informações daquele processo ali e já conseguir disponibilizar para o auditor uma instrução praticamente pronta, né? Ele vai ter que revisar, fazer as suas considerações. Esse é o nosso desafio aí, utilizando fortemente a inteligência artificial, está programado aí para o nosso PDTI. E um outro importante também é tentar, junto com os demais órgãos, criar um observatório de políticas públicas para ajudar o gestor a executar o seu trabalho, porque, no fim das contas, é o executivo, é o gestor público que executa as políticas públicas. A gente quer, de alguma forma, como a gente tem esse mar de dados, esse conjunto de informações, viabilizar que ele consiga agir de forma melhor naquelas políticas públicas, qual o retorno daquela política pública, qual é o orçamento daquilo, qual está dando mais benefício, por que está sendo investido aqui, não está sendo investido ali, né? Tudo isso a gente acha que vai conseguir ajudar o gestor a executar o seu trabalho e o Tribunal de Contas a fazer o acompanhamento de evolução daquelas políticas públicas. Esse é um desafio também bastante grande para a gente e estamos trabalhando nele. Bom, eu encerro aqui, tive que correr um pouquinho, tá, gente? Desculpem aí, por causa do horário, mas me coloco à disposição aí para responder qualquer dúvida. Só para a gente finalizar, a gente pode voltar naquele, já que eu
Passei o tempo já, mas 1 minuto não vai. Aí clica aqui do lado, acho que tem... É uma última perguntinha, se vocês puderem, né, contribuir também para a gente encerrar, e eu me coloco à disposição aqui. No contexto do seu tribunal, quais são as iniciativas mais relevantes para transformar o controle externo sob a perspectiva digital? Aí é para saber, né, onde é que vocês estão agora querendo investir, né, quais são os planos de vocês, para a gente conhecer um pouquinho também desse universo, que para mim é uma oportunidade ímpar, né, estar aqui com vocês, né, com vários tribunais. Vocês não querem participar da pesquisa? Bom, vocês vão respondendo aí e eu já fico aqui à disposição para as perguntas. Nenhuma pergunta? Você falou do desenvolvimento distribuído, né? Só que é descentralizado. Você falou que hoje já tem mais ou menos 120 aplicações feitas pelos órgãos externos à Secretaria de TI, né? Eu queria saber como é que vocês fazem o controle disso, o código, manutenção, como é que isso fica a cargo da própria Secretaria, como funciona, né? Ok. É o seguinte, lá a gente tem uma área, né, específica que cuida de todo esse processo. Qual é a filosofia? Que a área de tecnologia forneça todos os subsídios e todos os indicadores para que esse desenvolvimento ocorra de uma forma saudável para a organização. Então, a unidade pode desenvolver em qualquer plataforma? Não. Existe uma plataforma específica, que é a plataforma Apex, que ela pode desenvolver as soluções dela. A parte de monitoramento de código, isso tudo é feito de forma automática. No momento do desenvolvimento que aquela unidade quer fazer a publicação daquele sistema, passa por uma série de verificações de código, complexidade ciclomática, desempenho daquelas consultas em banco de dados, né? Então tem uma série de checks que são feitos para garantir minimamente que aquela solução ela vai entrar em operação e vai trazer benefícios para a área de negócio, sem trazer impactos para a instituição de forma corporativa. Tem alguma coisa específica? Algum ponto específico? Não? Muito bom. Então a gente vê aí, né, pela nuvem de palavras, que eu acho que o foco aí, todo mundo está muito preocupado com a questão de transparência e que essa questão ela permeia todos esses itens aí que a gente comentou. Mais uma vez, obrigado pelo convite e pela paciência de todos.